Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 3. Tema desta semana: o Ministério da Reconciliação. Meta de hoje: leitura das páginas 35 a 37. O Ministério da Reconciliação. Uma das mais importantes verdades do Novo Testamento é que todos os cristãos são sacerdotes de Deus. Deus não nos regenerou apenas para nos livrar da perdição eterna. Seu desejo é ter um povo, um homem coletivo que o sirva como sacerdote. Para isso, cada cristão individualmente precisa servir a Deus. Como veremos, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram uma classe especial de pessoas entre o povo de Deus. Mas na Nova Aliança é diferente, pois o sacerdócio foi estendido a todos os filhos de Deus. Nesse capítulo, trataremos do ministério da reconciliação que recebemos de Deus. Ministério esse que deve ser exercido por cada um de seus filhos. Aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu que Cristo morreu pelos pecadores e que isso manifesta o amor de Deus. Ele disse que nós, os pecadores, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Muito mais, depois de termos sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e que por isso devemos gloriar-nos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Romanos capítulo 5, versículos do 6 ao 11. Por termos sido reconciliados com Deus, hoje podemos desfrutá-lo e participar de sua vida. Dessa maneira, ele se torna nossa alegria. Essa reconciliação não exigiu de nós obra alguma. Bastou-nos receber gratuitamente a redenção completa por Cristo na cruz. Por meio de seu sangue derramado, fomos justificados e reconciliados com ele, a fim de que ele continue dando-nos de sua vida. Isso é o Evangelho completo de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos do 18 ao 19, Paulo disse: tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Bíblia de Jerusalém. Primeiramente, Deus nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo. Depois, ele nos dá a palavra da reconciliação e, por fim, nos dá o ministério da reconciliação para que levemos os incrédulos a se reconciliarem com Deus. Portanto, a reconciliação não é apenas para nosso proveito próprio, mas por meio dela, cada cristão foi comissionado por Deus para levar outros a terem também essa experiência. A tipologia do Antigo Testamento. A reconciliação e o ministério da reconciliação também pode ser visto claramente na tipologia do Antigo Testamento. Na entrada do tabernáculo havia o altar do holocausto com fogo constante para queimar as ofertas. Se um israelita cometesse algum pecado, era necessário sacrificar um animal, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22, parte B. Na verdade, o sangue deveria ser da pessoa que pecou, mas por Deus amar a seu povo, ele decretou em sua lei que o sangue de um animal poderia substituir o sangue do homem. Assim, quando alguém pecava, este trazia ao altar touros, ovelhas ou pombas. Ali o ofertante impunha as mãos sobre o animal. Isso significava a união do pecador com a oferta. O animal era sacrificado e seu sangue, representando o sangue do pecador, era derramado ao redor do altar. A carne do sacrifício era então cortada em pedaços e colocada sobre o altar do holocausto para ser queimada até tornar-se cinzas. Por um lado, aos olhos dos homens, tornava-se cinzas. Por outro lado, uma fumaça de aroma agradável subia a Deus para sua satisfação, indicando-lhe que um pecador havia morrido e se reconciliado plenamente com ele. Em certo sentido, apenas o sacrifício do animal e o derramamento do seu sangue seriam suficientes para o perdão dos pecados.
mas cortar o animal em pedaços e queimá-lo totalmente no altar indicava que o pecador estava oferecendo-se plenamente a Deus. Desta maneira, Deus perdoava os pecados do povo no Antigo Testamento e reconciliava-se com os pecadores.